Bem-vindos ao podcast Eco dos Fundos, o podcast quinzenal do Eco dedicado a fundos europeus. O meu convidado deste episódio é António Costa Silva, o ex-ministro da Economia do governo anterior. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Como é que encara a opção do Executivo de colocar tanta centralidade nos fundos europeus e nos atrasos na execução dos mesmos? Sim, eu penso que relativamente à execução dos fundos europeus é importante termos uma ideia rigorosa sobre tudo o que se passou e o que se está a passar. E, portanto, no que convém, no que concerne ao PRR, portanto, dos 22,2 mil milhões de euros, quando o 23º Governo Constitucional terminou, portanto, em março deste ano, a execução era exatamente de 23% nas metas e nos marcos e de 24% nos pagamentos. Quer dizer que estavam cerca de 5 mil milhões de euros já nos beneficiários finais e em trânsito 1,6 mil milhões, o que no conjunto dá cerca de um terço. E é curioso porque na apresentação do Orçamento de Estado os números que foram apresentados do PRR de execução são exatamente esses. Portanto, eu espero que tenha avançado alguma coisa. Aqueles números foi exatamente os que deixamos. E estão em absoluta linha com aquilo que é a Auditoria do Tribunal de Contas Europeu, que foi comunicada este ano, e Portugal está acima da média europeia em termos da execução. Portugal é um dos 9 países membros que apresentou 100% dos pedidos de pagamento de desembolso que estavam previstos naquele prazo, e portanto eu acho que depois do Bruá e do frenesim sobre a execução dos fundos europeus e particularmente do PRR, aí a situação está controlada e o país tem... Não há razão de preocupação, ou seja, se as coisas forem mantendo, se forem prosseguindo da forma como estavam planeadas, a execução aparecerá. Eu penso que a execução aparecerá, o país nunca falhou execuções de fundos europeus, tem um escola na administração pública que é muito bom, funcionários muito competentes, muito dedicados, os organismos estão desse ponto de vista apetrechados, há outros em que poderemos falar em que a situação da administração pública é mais difícil e mais complexa e, portanto, depauperada em termos de recursos humanos. Mas, no que concerne aos fundos europeus, o país sempre executou. O que é aqui novo? É que estamos a fechar o PT 2020, a desenvolver o PRR e a lançar o PT 2030. Sobre o PT 2020 também é extremamente importante referenciar, dos 26.800 milhões, em dezembro do ano passado tínhamos executado 26 mil milhões de euros. Era 97% de execução. E, portanto, e dessa execução já temos indicadores hoje da avaliação do impacto do PT 2020 na economia portuguesa. É muito significativo. Para já há muitas coisas que foram feitas em termos de apoiar empresas, para comprar internacionalização, competitividade, quase 40 mil empresas, as ações de formação e tudo isso. E as ações de formação são fulcrais porque é o investimento que paga mais em termos da sua rentabilidade e de efeito na economia. Mas o que é curioso é que encomendamos um estudo à Universidade do Porto, na Faculdade de Economia, sobre o impacto do PT 2020 na economia portuguesa. Eles usaram modelos macroeconómicos dinâmicos de equilíbrio geral, como o Quest 3, e, portanto, referenciaram as intervenções e aquilo que elas produziram no terreno, e em termos do PIB, durante a execução o impacto é de um crescimento de 1,3% no PIB, até 20 anos subsequentes ao fim do programa, o impacto é de 1,6%, e em cada euro que foi investido há 3 euros que contribuem para o crescimento da economia portuguesa. Também tem impacto a nível do emprego, dos salários, da produtividade, mas eu penso que esses dados são extremamente importantes e eu sou das pessoas que defendem que nós temos de ter um escrutínio completo, uma avaliação, uma monitorização para redesenhar os programas e os fundos europeus e direcioná-los. Mas respondendo claramente à pergunta da Mónica, eu acho que o país tem cometido um erro ao longo do tempo que me preocupa muito, porque nós temos, em termos de investimento público em Portugal, isto não é deste governo, é do anterior, de todos, o investimento público está cingido às contrapartidas aos fundos europeus. Quem fixa as metas e as prioridades dos fundos europeus é basicamente a Comissão Europeia, depois em negociação com os Estados nacionais. Mas nós estamos a preterir, em termos do Estado português e da sua soberania, de desenvolver um investimento público autónomo e estratégico, e eu acho que o país tem que ter condições de recuperar isso, porque se não recupera, vai ser extremamente difícil. Num quadro financeiro plurianual no pós-2027, esta discussão que agora se faz de que eventualmente o modelo a ser seguido será idêntico ao do PRR e não o que tem sido seguido até agora em termos de fundo de coesão, iria precisamente ao arrepio disso que nos está a dizer, ou seja, seria entregar ainda mais a Bruxelas
a direção das prioridades nacionais? Sim, isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento do país. Repare, uma das questões fulcrais que os fundos europeus, não o PRR é diferente, mas os fundos europeus convencionais, como estão desenhados, e isto vem da União Europeia, é apoiar pequenas e médias empresas. Exato. Para nós isto é letal, nós precisamos de médias e de grandes empresas. As grandes empresas em Portugal representam 0,2% do tecido empresarial. E eu falei muito disso no governo anterior, e a luta, e conseguimos no fim desenvolver 2 grandes pacotes, um de 150 milhões de euros que foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros em abril de 2023 para dar à ICEP para apoiar as grandes empresas portuguesas, e depois começamos a negociar com a União Europeia no quadro do acordo temporário de crise, que foi desenhado depois da guerra da Ucrânia, para termos 1.000 milhões de euros para investir na atração de grandes projetos internacionais. Foi aprovado pelo governo anterior, negociado com a Comissão Europeia, que agora recentemente deu a sua aprovação oficial. Mas nós temos que ter muita atenção que os projetos europeus são excelentes, a Mónica acompanha isso há muito tempo, são muito importantes para Portugal, modernizaram a economia portuguesa, lançaram muitos desenvolvimentos na indústria, na logística, nos transportes, nas infraestruturas produtivas, no ensino, na investigação e tudo isso. Só que trouxeram questões associadas, e contribuíram também, penso que é um ponto muito relevante, para melhorar a governança pública no país, por causa da transparência, por causa de exigir planos a médio e longo prazo, portanto pensar-se também em termos de futuro, a perspectiva, digamos, temporal, que é extremamente importante aqui. Mas trouxeram, digamos, grandes inibições, e esta é uma delas. Nós só seguirmos a lógica dos fundos europeus, só conseguimos apoiar pequenas e médias empresas. Elas devem ser apoiadas, sempre defendi isso, mas temos que conjugar isso com o apoio às médias e às grandes empresas. E é por isso que, quando era Ministro da Economia, nos Conselhos de Competitividade, lancei um debate para, a nível da União Europeia, se redefinir o que é uma PME. PME hoje está definido até 250 trabalhadores. E, portanto, isto era para redefinir isso, aumentar substancialmente este número para permitir apoiar outras empresas. Mas isso é no quadro europeu. E, portanto, nós temos que, a nível do país, desenvolver instrumentos específicos se queremos apoiar as nossas próprias prioridades. E, nesse caso, então, uma política fiscal mais amiga das empresas seria o caminho a seguir do ponto de vista nacional? Sem dúvida, e eu sempre defendi isso. Aliás, na altura, logo que entrei no governo anterior, criou-se uma grande tempestade, porque eu disse claramente que nós tínhamos que reduzir a taxa de IRC. Fico contente por este governo ter posto isso no orçamento, ainda é muito tímido, mas a questão é o seguinte: se a Mónica analisar, e os dados são objetivos, eu não sou político, não vou fazer nenhuma carreira política, mas eu acho que o país tem que discutir estas questões. Nós temos uma política fiscal que muitas vezes não é inteligente. Nós temos uma taxa nominal de IRC que é grande, ainda por cima, se adicionarmos as derramas estaduais e municipais, ela é das maiores da OCDE, mas depois o que é que fazemos? Temos uma série de mecanismos de incentivos, e as empresas, de facto, a taxa efetiva que pagam é abaixo da taxa nominal. E a minha proposta, desde logo, é para a taxa efetiva ser igual à taxa nominal, baixarmos pelo menos nessa proporção, que é o que as empresas pagam. Porque nenhuma empresa no país paga os 31,5% que estão. Claro. E, portanto, nós temos isto. E porquê é que eu digo que isto é crucial? Quando discuto com os investidores internacionais, eles olham para estas questões. Claro. E é evidente que o nosso país tem um conjunto de atrativos que são muito interessantes, e por isso é que atraímos investimento direto estrangeiro a uma escala sem precedentes. Repare que em 2023 conseguimos atrair mais de 1.000 milhões de euros, comparando com 2022, investimento direto estrangeiro produtivo, através da AICEP, que chegou aos 3,6 mil milhões de euros, mas estamos a atrair isso porque o país é um país estável, tem estabilidade política, é por isso que é muito importante manter-se essa estabilidade política. É um dos países mais seguros do mundo, tem, a nível dos recursos humanos, é o terceiro país na União Europeia que mais engenheiros forma por ano. Muitas destas empresas internacionais vêm até nós porque veem isso e procuram parcerias tecnológicas e de engenharia, mas nós temos também de ter um regime fiscal que seja suficientemente atrativo para consolidarmos e sedimentarmos todo este processo. Do seu ponto de vista, haveria com maus olhos um chumbo do Orçamento do Estado por parte do Partido Socialista, tendo em conta, ou se assentarem essa justificação na descida de 1 ponto percentual do IRC? Repare, eu penso que o secretário-geral do Partido Socialista foi muito claro. Ele é um negociador experimentado, é um político experimentado. Ele negociou os orçamentos da Jeringonça, são muito mais complicados. Portanto, ele traçou 2 linhas vermelhas. Basicamente, numa o governo aceitou completamente, na outra
completamente, ou pelo menos ficou a Sim, meio mudou. caminho. Na outra também fez um movimento. É evidente que um orçamento de Estado tem uma miríade de pontos, mas ele só traçou estas duas linhas. E eu espero sinceramente que no fim haja uma aprovação, porque eu sou favorável. O governo só tem 6 meses, só está há 6 meses. E, portanto, nós temos que dar ao governo as condições também para ele operar e depois ser julgado. Eu sou contra as interrupções dos ciclos eleitorais, sou contra esta nova teoria que aparece agora, que é dos miniciclos eleitorais. Eu acho que isso é gravoso para o país. O país tem que ter estabilidade, os eleitores pronunciaram-se, tem que respeitar integralmente a vontade dos eleitores. Já tivemos 2 crises perfeitamente desnecessárias, a de novembro de 2021 e a de novembro de 2023. Exato. E a Mónica acompanha muito a execução dos fundos europeus. Repare que no PRR nós estamos a pouco mais de 30 meses de execução. E nesses 30 meses, 12 meses são de instabilidade política no país. Somamos a crise de 2021 a 2023. E sabe bem, quando há uma crise política, durante 6 meses, paralisa tudo. No governo anterior tivemos muito cuidado nisso, dizer que quem estava em gestão era o governo, não a administração, para manter o PRR a funcionar, mas acaba, como sabe, por ter impactos. E isso é lesivo para os interesses do país. Acabou de dizer há pouco que de facto um orçamento de Estado é uma miríade de medidas e de artigos e que de facto houve aqui 2 linhas vermelhas que foram traçadas pelo secretário-geral do PS. Quase que se poderia dizer que este é um orçamento, poderia ser um orçamento socialista? Eu não diria isso. Eu penso que o orçamento segue questões que foram fulcrais para a política dos governos socialistas e do Primeiro-Ministro António Costa. E eu acho que isso são pontos muito positivos do orçamento, se ver há claramente uma preocupação para reforçar os salários, reforçar os rendimentos, e se olhar para a trajetória dos governos anteriores, esse reforço aconteceu. Em 2023 as remunerações no país em média subiram 8%, que é absolutamente extraordinário. No próximo ano, neste ano estão a cerca de 4%, e no próximo vai-se continuar essa trajetória. Penso que isso é muito importante. Também tem medidas muito positivas relativamente às empresas, como mencionamos, não só esta do IRC, que a meu ver é positiva, mas outras medidas também vêm atrás, nomeadamente o regime de apoio ao investimento, portanto o regime fiscal de apoio ao investimento, o RFICO, tributação autónoma, com a majoração de 30% das tributações autónomas, a sua redução, os incentivos também... Acha que compensa, desculpe só interrompê-lo, acha que compensa o facto de não se ter ido tão longe na descida do IRC como o executivo de Luís Montenegro pretendia? A tributação autónoma consegue compensar de alguma forma? Sim, eu penso que as tributações autónomas podem contribuir para isso e é um meio de compensação. Não compensam totalmente, mas podem compensar aí. Agora, onde é que eu vejo que este orçamento não seria provavelmente feito pelo Partido Socialista? Porque nós no governo anterior, e eu era também um defensor disso, nós tínhamos um compromisso muito grande com a consolidação das contas públicas e a redução da dívida. Repare que em 2023, se for ver, a dívida pública reduziu-se 16 pontos percentuais. E neste orçamento a ambição é muito pouca, porque a redução é só de 2 pontos percentuais. Depois, quando vai ver em termos das cativações, que era uma crítica muito acesa feita ao governo anterior, as cativações sobem cerca de 54%, passam para 3,9 mil milhões de euros. E eu lembro-me de vários atores políticos dizerem que não tínhamos ministro das Finanças, tínhamos ministro das cativações. E agora, portanto, aí também acontece isso. Mas a questão fulcral é a questão da despesa. Nós tínhamos uma preocupação muito grande no governo anterior de controlar a despesa. Eu acho que, a meu ver, hoje até é excessiva. Houve um certo financeirismo, que é uma crítica que eu faço, porque parte do saldo orçamental, ou pelo menos uma pequena parte, devia ter sido utilizada para pacificar, pelo menos alguns setores que criaram erosão na sociedade. Mas há um perigo aqui, e a Mónica acompanha isto, nós este ano, só nestes poucos meses, temos um aumento da despesa primária corrente de mais de 8%. E repare que o saldo orçamental que está previsto para o próximo ano é de 0,3%. Se tem uma convulsão na situação internacional, é demasiado pequena. É demasiado pequena, e nós podemos rapidamente, se não forem tomadas medidas e não tivermos muita atenção às contas públicas, voltamos a entrar em déficit. Isso é o pior que pode acontecer ao país. Eu recordo que o país hoje... não perdoariam. O país hoje tem uma credibilidade financeira que está assegurada nos meios internacionais. É um país que é referenciado por toda a sua trajetória de redução da dívida, que, como sabemos, criou outros problemas que eventualmente podiam ter sido sopesados na altura, mas isto é um acervo muito importante para o futuro do país. E com esta dimensão
da despesa pública, muito provavelmente nós podemos ter esse tipo de problemas se não forem guardadas. Acha que o as orçamento, atenções devidas. por isso mesmo, por essa observação que está a fazer, que o orçamento é eleitoralista? Não sei, olha, há pessoas que interpretam nesse sentido, eu não quero fazer julgamentos desse teor, mas é evidente que se formos para eleições, que eu espero que não aconteça de forma alguma, este orçamento contribui em muito para consolidar a posição do governo face aos eleitores. Mas a experiência ensina e a vida ensina que o dar tudo a toda a gente chega a um certo período em que vão ter que se fazer as contas. E repare, nós temos um orçamento que é despesista, que do ponto de vista da política orçamental é expansionista, num ciclo económico que também está a abrandar. Nós temos abrandamento, não só do crescimento do PIB, como o governo indica, das exportações, do consumo interno e, atenção, do próprio investimento. O investimento este ano, neste primeiro semestre, é de 0,8% do crescimento, é completamente um crescimento anémico. Recordo que no último trimestre do ano passado cresceu 4%. 4%. Portanto, há aqui indicadores que configuram que, se continuar uma política orçamental expansionista nesta fase do ciclo económico, mais à frente pode-se ter que se fazer um ajustamento quando o ciclo económico é mais desfavorável. E isso pode ter impacto depois na vida do país e das pessoas. E eu perguntava-lhe, politicamente, já me disse várias vezes que gostava de facto que o orçamento fosse aprovado. Vê essa aprovação ser feita via o principal partido da oposição, pelo PS, ou acha que, mais uma vez, André Ventura vai dar mais uma cambalhota e será ele que acabará por viabilizar o orçamento do Estado? Repare, eu respeito muito a vontade dos eleitores, sou profundamente democrata, eu acho que a democracia é realmente um sistema fulcral, até pela minha própria vida sou profundamente democrata. Mas não há dúvida que o partido de André Ventura é uma espécie de eletrão livre da democracia portuguesa. E, portanto, com os eletrões livres é a mesma coisa na física, é muito difícil saber o que é que vai. Portanto, nós temos que ter previsibilidade, temos que ter sustentabilidade nas nossas opções, temos que pôr acima dos conflitos partidários, e a democracia é um regime conflitual, temos que pôr a questão do interesse do país, a seriedade e o rigor. E dali, desse ponto de vista, pode-se esperar tudo menos isso. Portanto, não contaria com isso. Pedro Nuno Santos, não contaria com isso. Nesta altura é a única hipótese que subsiste, não é? E vamos ver, portanto, qual é a decisão do secretário-geral do Partido Socialista, mas eu espero, com toda a sua experiência e a sua formação, e eu sei que ele tem um grande compromisso com o próprio interesse do país. Agora, depois há as questões internas do partido, o Partido Socialista é um partido muito plural, eu não sou militante, atenção, sou independente e continuarei a ser independente, mas é sem dúvida o partido que mais próximo me sinto. Já me referiu aqui várias vezes também a questão dos riscos que estão associados ao orçamento e à economia internacional. Acha que as previsões que estão inscritas no orçamento, do ponto de vista de crescimento, são excessivamente otimistas? Se olhar para a situação internacional, tem diferentes fatores. Há os índices a que eu presto muita atenção. Um é o índice do gestor de compras, que é o chamado PMI, o Purchase Management Index. O que é que se passa? É um índice que está a subir e está hoje muito acima dos 50 pontos, que é uma questão fulcral e é um indicador. Aliás, o antigo presidente da Reserva Federal americana, o Alan Greenspan, terminou mal a sua carreira, mas ele disse um dia que, se tivesse uma ilha deserta, era o índice que ele queria para desenvolver a política monetária. Portanto, é um índice muito importante e é uma indicação favorável. Onde é que são os outros problemas? Por exemplo, é nos transportes internacionais. Se olhar para o índice global de transportes contentores, ele tem vindo a crescer. Os transportes marítimos, desde novembro do ano passado, quando começaram os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, subiu mais de 360%. Em termos dos custos. Se olhar para o Dry Baltic Index, que é o transporte de carga seca, também tem estado a crescer. E isto, ligado à situação política muito difícil que se vive hoje no mundo, não é só a situação na Europa, na guerra da Ucrânia, o conflito no Médio Oriente, que pode desestabilizar o sistema energético internacional, mas é a situação muito tensa que se vive na China, sobretudo no Estreito de Taiwan. Para mim, Taiwan é o principal escolho geopolítico deste século. Porque Taiwan, a China está desesperada por controlar Taiwan. Taiwan tem a TSMC, uma das empresas mais importantes do mundo, domina mais de 50% do mercado de microchips de última geração
inclusive para a inteligência artificial generativa, e a China não tem hoje acesso a essa tecnologia. E essa tecnologia é absolutamente vital, porque ela vai formatar tudo é que são as cidades inteligentes, a nova geração de desenvolvimentos em múltiplas áreas. E, portanto, a situação internacional configura aqui um caso muito sério. Mas para nós, para Portugal, ainda mais séria é a situação na Europa. A Exato, Europa temos está aqui a numa Alemanha em sério encruzilhada. abrandamento, A Alemanha, França com déficits e a excessivos. Alemanha está nesta situação por culpa própria, por miopia geopolítica. Há muita miopia geopolítica nos dirigentes europeus. Eu sou das pessoas que foi convidada no início deste século por vários deputados portugueses ao Parlamento Europeu para ir discutir com a Comissão Europeia a questão da energia. E levava sempre o mapa da Europa com a dependência dos países do leste do gás russo, alguns de 100%, 90%, a Alemanha já nessa altura 60%, e chamar a atenção é fundamental ligar a Península Ibérica através dos gasodutos, que nós já tínhamos nessa altura, com o Porto de Sines e os 6 ou 7 portos espanhóis, cerca de 50% da recepção do gás natural liquefeito na Europa. E a Europa não fez isso, não ligou. E hoje vai cometer também o segundo erro, que é não ligar, porque nós somos uma espécie de powerhouse na Península Ibérica, Portugal e Espanha, das energias renováveis. E repare que a Europa não fez isso. E as consequências são dramáticas. A economia alemã está em estagnação ou mesmo em retração, e isso vai acontecer. E qual é o problema para Portugal? É que 70% das nossas exportações vão para a Europa. E é por isso que, quando estava no Ministério da Economia, nós definimos uma espécie de hexágono em que estávamos a trabalhar, que opera na economia portuguesa. Um dos pontos é exatamente a capacidade de exportação, trabalhar com as empresas, não só o PT 2020, o PRR, para auxiliar as empresas nos seus programas de internacionalização e diversificarem as exportações da União Europeia. Algumas estão a conseguir. Nós temos uma galáxia de 52 mil empresas em Portugal que já exportam para 100 ou mais países do mundo. Portanto, as exportações são vitais. Depois é tudo aquilo que tinha a ver com a atração de investimento direto estrangeiro, em que, portanto, também se subiu, e é fundamental continuar a seguir. É tudo o que tem a ver com a inovação. Portugal, em termos de inovação e registro de patentes, repare que éramos um país que não registrava patentes no passado, subiu 7,6% em 2022, mais 5,6% em 2023. Em 2023 registramos 329 patentes. O meu sonho é registrarmos uma por dia, e no âmbito das agendas mobilizadoras de PRR também está a ser impulsionado. Depois não podemos esquecer a força de trabalho. Nós temos hoje mais de 5 milhões de pessoas a trabalhar em Portugal e 34% já têm formação superior. E isto é um investimento mais reprodutivo que nós podemos fazer no país. Não esquecer a qualificação e o desenvolvimento. E depois há outros fatores, como as empresas tecnológicas. Sabe que estamos a ter cada vez mais empresas tecnológicas que, quando nascem como empresas globais. Temos mais de 4 mil startups, e nós temos que apoiar, e revimos a lei das startups para lhes dar um impulso. Está a acontecer. Quando depois as empresas tecnológicas aparecem, elas têm um crescimento extraordinário, e é por isso que tecnologias de informação e comunicação e desenho de software é o setor da nossa economia que mais tem crescido nos últimos anos. Está a crescer 18% ao ano. Tem-me falado aqui muito ao longo desta nossa conversa daquilo que fez enquanto Ministro da Economia. Não posso deixar de lhe perguntar como é que vê as mudanças que estão a ser feitas por o atual Ministro da Economia relativamente a todos os organismos que estão dependentes sob a alçada do Ministério. Estamos a falar da liderança da AICEP, a liderança do IAPMEI, e agora ainda não está anunciado formalmente, mas já sabemos também a alteração da cúpula do Banco de Fomento. Como é que vê estas mudanças? Sim, primeiro que tudo, eu tenho uma excelente relação com o Ministro Pedro Reis. Aliás, preparei a pasta de transição com todos os elementos, que é muito importante. Muitos aspectos estavam a ser desenvolvidos e o país continua a apostar e a desenvolver. Sobre esses organismos, começando com o IAPMEI. O IAPMEI, eu nomeei o engenheiro Luís Guerreiro. O engenheiro Luís Guerreiro trabalhou sempre no setor privado, uma pessoa que tem muita experiência em relação às empresas, a lidar com as empresas. Ele deu um impulso ao IAPMEI. Recorde só que, se for ver depois a componente, por exemplo, do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, PRR, se for ao investimento, a capitalização e inovação empresarial, o IAPMEI estava profundamente envolvido, é dos que têm mais taxa de execução, cerca de 32%. O outro, a descarbonização da economia, a mesma coisa. Portanto, é uma pessoa que, penso, deu um impulso, mas enfim, o Ministro e o Governo decidiram, e isso temos que aceitar. Só queria aqui agradecer o trabalho que ele fez, que eu penso que foi extremamente importante. Depois, quando vê o AICEP com o Dr. Filipe Costa e o Dr. João Noronha Leal,
Só em termos de investimento direto estrangeiro, em 2023, eles conseguiram aumentar mais 1.000 milhões de euros. Passou de 2,6 para 3,6 mil milhões de euros. E, portanto, eu penso que também fizeram um excelente trabalho, e o Filipe Costa teve na Global Parks, tem também o conhecimento, mas pronto, muitas vezes nestas questões a confiança política, digamos assim, também pode ser um fator decisivo. Mas eu queria agradecer também a estes dois gestores que foram excelentes, ainda por cima o Dr. João Noronha Leal, fui buscá-lo ao setor privado, a que já retornou, e portanto foi um serviço público que ele prestou, e o Filipe Costa trouxe o seu papel. E no caso do Banco de Fomento, reconhece que de facto aquilo não arrancou ou não teve o desempenho que esperava com a alteração, com a saída da Beatriz Freitas e a entrada da Ana Carvalho? Sim, o Banco de Fomento que queria só referencial, nunca disse isto em público, mas vou dizer hoje assim, Mónica, em junho de 2022, portanto poucos meses depois de estar no governo, o comissário Paulo Gentiloni, que tinha a economia da Comissão Europeia, visitou-nos aqui em Portugal. E eu tive uma reunião com o comissário no Palácio de São Bento, também na presença do Sr. Primeiro-Ministro da altura, e portanto o comissário disse que não tinha, os serviços dele em Bruxelas não tinham muita confiança no Banco de Fomento, e sobretudo se o Banco de Fomento era capaz de cumprir as metas que estavam previstas até ao fim de 2022. Eu expliquei ao comissário Paulo Gentiloni que nós tínhamos um plano para cumprir essas metas, todas essas metas tinham a ver com o sistema de auditoria interna, controle, compliance, aquilo que é precisamente fulcral. E disse, comissário, prometa-me, se nós cumprirmos estes objetivos, o Banco de Fomento vai ser um parceiro full member do InvestEU. Porque isto é extremamente importante, que conduza aquele acordo que começou a ser negociado logo no fim de 2022, portanto em 2023, com o InvestEU, que são os 3.600 mil milhões de euros que viemos a conseguir. Para isso foi fulcral a doutora Celeste Agaton e a doutora Ana Carvalho. Elas são duas pessoas que têm muita experiência em diferentes setores. É evidente que o banco tem sempre queixas, há coisas que avançaram, outros que avançaram menos, mas eu queria agradecer o trabalho muito importante delas as duas, porque no fim de 2023, quando fui ver os números, dos 1.300 milhões do Fundo de Capitalização e Resiliência gerido pelo Banco de Fomento, cerca de 830 milhões já estavam aprovados para chegar às empresas. Isso foi um passo também gigantesco. Depois, a negociação com o InvestEU vai ser fulcral para o país. Porque eu sou das pessoas que defende que nós temos que ter uma panóplia de instrumentos financeiros para ajudar as nossas empresas. A banca comercial é fundamental, porque uma banca saudável significa uma economia saudável, mas a banca comercial apoia projetos a curto prazo, e sobretudo quando é investigação, desenvolvimento. E o Banco de Fomento existe não para fazer sombra à banca comercial, mas colmatar estas falhas, apoiar projetos de médio e longo prazo, ajudar as empresas a terem uma panóplia de instrumentos de capital e quase capital que as empresas podem utilizar. Mas isto também significa mudarmos um bocado a literacia financeira que existe no país. Acha que foi esse o problema do Banco de Fomento? Ou seja, as expectativas relativamente ao banco não são as mais justas, por assim dizer, ou de facto reconhece que o banco não teve o desempenho que estava à espera que tivesse? Repare, o banco pode não ter tido o desempenho melhor que nós estávamos à espera, mas teve um desempenho que eu acho que é bom. Porque, repare, eu sou das pessoas que, ao lidar com os empresários, e isto é um problema nosso, da nossa mentalidade cultural, eu sou dos empresários portugueses, nós somos uma espécie do povo do minifúndio. Portanto, o minifúndio está impregnado na consciência portuguesa. E, portanto, quando vai falar com os empresários e vem o Banco de Fomento, tem aqueles instrumentos de capital ou quase capital para ajudar, as pessoas pensam que é para tomar conta das empresas. Eu explicava isto, não é para tomar conta, é para ajudar as empresas. Aqui o Estado, e eu sou das pessoas que defendo que o Estado não deve ter intervenções deste tipo. E, portanto, era absolutamente fulcral assegurar isso. Há aqui também uma certa literacia. E o banco também, por um lado, desenvolveu todos os roadshows, esteve mais presente no terreno. É evidente que depois tem que seguir as suas regras, há uma certa velocidade de processos, mas elas lutaram e muito para transformar e pôr o banco, digamos, alinhado com estas tendências. Agora, a performance pode ser sempre melhor. É uma falta de tempo, é isso? É uma falta de tempo e é também a luta contra muitas das ideias. Repara, a coisa mais difícil para as pessoas mudarem é a sua cabeça, é a sua mentalidade. E para o Banco de Fomento também ter uma intervenção muito clara, é preciso ter um outro tipo de relação e outro tipo de paradigma da parte também do sistema empresarial e do funcionamento do Banco de Fomento. Ambos têm culpa, mas é necessário melhorar nas duas dimensões. Disse aqui que não gosta de ver o Estado dentro das empresas, isso foi
claro e óbvio no seu esforço para a reprivatização da EFASEC. Como é que viu a conclusão do Tribunal de Contas quando lhe diz que nenhum dos objetivos da reprivatização foi cumprido? Sim, há conclusões do Tribunal de Contas que eu acompanho, outras acompanho menos. Queria só dizer que em relação à nacionalização da EFASEC, eu não estava no momento, não estava no governo quando a nacionalização foi decidida. Quando a nacionalização foi decidida, sim. Creio que em julho de 2020, e eu só cheguei ao governo em 2022. De qualquer maneira, apanhei o processo a meio da ponte e, portanto, trabalhei em articulação com o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado das Finanças, e a minha parte era encontrar uma solução. Portanto, o meu trabalho foi mais na envolvente externa, de encontrarmos uma solução de venda. O Tribunal de Contas faz um trabalho exaustivo, eu penso que é muito importante e respeito muito o Tribunal de Contas. Há recomendações que acompanho. Por exemplo, não se pode nacionalizar qualquer empresa, tem que haver uma política, e eu sou das pessoas que defende que o Estado não deve intervir nem salvar empresas quando há erros de gestão, há erros de apreciação do mercado, há da desorganização interna. O Estado aí não deve intervir. Neste caso decidiu intervir. A fundamentação é que era uma empresa tecnológica e, de facto, ela é muito importante e, sobretudo, no tecido norte do país. Nós temos que ver que a EFASEC tem só à sua volta um ecossistema de 2.800 empresas, pequenas e médias empresas que são fornecedoras de serviços. Durante este período de intervenção, pagou a estas empresas mais de 440 milhões de euros. Em todo este período de intervenção que a EFASEC se manteve, pagou ao Estado português 100 milhões de euros em impostos e contribuições para a Segurança Social, e continua a funcionar. Aonde é que eu não... e também acompanho o Tribunal de Contas quando diz que na intervenção, nos processos de intervenção, tem que se ver muito bem como é que se segue, portanto, acompanhar o processo, estar presente. Portanto, isso foi feito através da Par Pública. Como sabe, a Par Pública é gerida pelo Ministério das Finanças, não tinha tutela sobre isso, mas acredito que os meus colegas, quer o Ministro Fernando Medina, quer o Secretário de Estado João Nuno Mendes, são pessoas de grande qualidade e procuraram assegurar isso e fazer o melhor possível. Mas onde é que eu não acompanho o Tribunal de Contas é quando diz que nenhum objetivo foi conseguido e que, portanto, que o processo se saldou num fracasso. Não é esse o entendimento de um dos órgãos mais competentes que nós temos na Comissão Europeia, que é a Direção-Geral de Concorrência. A DG Econ tem 2 cartas que dirigiu ao Estado português em 22 de junho de 2023 e em 26 de outubro de 2023. Nessas cartas diz claramente que o Estado português fez as avaliações financeiras que qualquer operador de mercado devia fazer. O processo foi um processo limpo, transparente e competitivo. A escolha que o Estado português fez era a melhor escolha possível. A escolha da Mutares é aquele que assegura a maior rentabilidade e que assegura a maior possibilidade de recuperação do investimento que o Estado português fez, e, portanto, isto é feito por pessoas que são altamente competentes na esfera financeira. E acredita, de facto, que o Estado português vai acabar por reaver a totalidade do dinheiro investido? Sim, repara, o dinheiro investido pelo Estado português significa o seguinte: no período de intervenção, o Estado português, até pelas regras europeias das ajudas estatais, isto foi sempre feito em interação com a DG Econ, só podia pôr o mínimo para manter a empresa a funcionar, que eram cerca de 10 milhões de euros que foram postos durante 20 meses. Isto está a 200 milhões de euros. Quando foi a reestruturação financeira, depois de feita a venda, ou no processo de venda, para finalizar, tinha que se fazer a reestruturação financeira da empresa. E o que o Estado português pôs, em termos do investimento pré-fecho, foram 201 milhões de euros, mais 30 milhões para contingências. A isto tem que se deduzir os 72 milhões de euros que é a garantia. O Estado português ficou sem garantia, mas depois há mais 35 milhões do Banco de Fomento. Nem súmula, o Estado pôs cerca de 204 milhões de euros que se adicionam aos 200 anteriores. Portanto, investimento do Estado português, 420 milhões de euros. O que é que se passa? O próprio Tribunal de Contas reconhece que o Estado, porque nós fizemos um acordo que é agressivo com a Mutares, o Estado português tem direito a 3/4, a 75% do valor gerado pela empresa, e, portanto, o Tribunal de Contas reconhece que o Estado pode recuperar cerca de 385 milhões de euros, a que tem que acrescentar os 35 do Banco de Fomento, o que dá cerca de 420. O que eu digo é que a magnitude daquilo que foi o investimento do Estado português e a magnitude daquilo que podemos recuperar é similar. E o que é que acontece, Mónica? Isto é muito importante. Tem uma empresa a funcionar. Cada dia que passa é uma resposta à questão da crítica sobre o falhanço da EFASEC. A EFASEC, quando estávamos a fechar o processo de venda, tinha uma carteira de encomendas executável de 500 milhões de euros.
O ano passado teve 160 milhões de euros de vendas. E eu acredito que este ano vai adicionar a isso mais 100 milhões. Se olha para o percurso da empresa, porque a empresa é uma empresa que sofreu um colapso da sua estrutura acionista, mas tem ao nível tecnológico capacidades e competências que nós não temos mais no país, e na Europa também são escassas. Ainda agora entrou nos Estados Unidos, venderam 132 sistemas de carregamentos elétricos para o Estado do Utah. Voltou a ganhar um grande projeto na Dinamarca, que é o carregamento dos comboios com baterias elétricas. Ganhou novos projetos na Holanda, na empresa Portos, que pode verificar, portanto, que forneceu a essa empresa, na rede elétrica espanhola, na rede elétrica francesa. Porquê? Porque eles têm os transformadores, têm os instrumentos e os equipamentos eletromecânicos, os equipamentos elétricos, as soluções de automatização, que são vitais para o funcionamento das nossas redes elétricas, dos nossos sistemas de energia e também no sistema de transportes. O que eu te pergunto é, se à DST tivessem sido dadas condições idênticas às que foram dadas à Mutares, e estou, por exemplo, a falar, por exemplo, do perdão de dívida dos bancos, não teria sido uma melhor solução? E não teria o Estado injetado menos dinheiro? É uma pergunta muito relevante. Eu, quando apanhei o processo da DST, reparo que o 23º Governo Constitucional a que pertenci, tomou posse no dia 30 de março de 2022. E uma semana antes tinha sido assinado o acordo com a DST. Portanto, quando o 23º Governo Constitucional toma posse, há duas coisas que ficaram na minha cabeça. Uma, sem dúvida, é a FASEC para encontrarmos a solução. Mas a outra, não se esqueça que a guerra da Ucrânia tinha começado 6 dias antes de tomarmos posse. Exato. E começou toda a convulsão na Europa, os preços da energia, o custo de vida. E, portanto, nós tivemos que desenhar todos os pacotes de ajuda às empresas e ajuda às famílias. Foram cerca de 6 mil milhões de euros, dos quais 1.500 milhões foi só para ajudar as pessoas em termos de combustíveis. Não foi muito bem percepcionado pelo país, porque nós somos maus no marketing político. Por exemplo, os espanhóis puseram toda essa ajuda diretamente na fatura quando as pessoas iam às bombas. Nós não conseguimos isso. Mas, ao mesmo tempo, comecei a olhar para a EFASEC e estava confiante que a solução com a DST ia avançar. Só que o acordo que foi assinado com a DST tinha pressupostos financeiros, a nível das taxas de juros, do trade finance, que não foram aceitos pela Comissão Europeia. E nós tentamos tudo para aproximar as duas partes. Eu tenho um grande respeito pelo Dr. José Teixeira, o CEO da DST, um dos nossos grandes empresários, reuni com ele, mas às tantas chegamos à conclusão que não havia condições. E, portanto, foi uma pena ter falhado, mas tentamos tudo para que resultasse. E tem toda a razão, se tivéssemos conseguido, tínhamos impedido muita coisa. Mas a vida não é aquilo que a gente quer, a vida é aquilo que é possível fazer nas circunstâncias em que atuamos. Nós estamos muito, muito para lá do nosso tempo, mas eu não queria mesmo deixar de lhe fazer uma pergunta. Como é que olha e encara esta descoberta, vamos por assim dizer, que resultou na Operação Maestro e na utilização indevida por parte de Manuel Serrão, na alegada utilização indevida por parte de Manuel Serrão de 30 milhões de euros em fundos europeus? Repare, desde que há democracias, é só olhar para a democracia grega, há sempre a discussão sobre a corrupção. A corrupção é inerente à natureza humana. E como dizia um dos presidentes americanos, que era um dos pais fundadores, o James Madison, os homens não são anjos. É por isso que nós precisamos de instituições e de controlar completamente aquilo que se processa. Para mim, todas essas descobertas são importantes. Significam que é o sistema que está a atuar, que o Ministério Público está a atuar, que as pessoas que prevaricam vão ser sancionadas. E nós temos que ter uma certeza de que tudo isso é assim. E eu penso que tudo aquilo que o Estado puder proporcionar em termos de meios, de organismos, de tecnologias para se desenvolver o combate à corrupção é fulcral, porque nós temos um problema de confiança nas nossas democracias entre os governantes e os governados, e depois todos esses casos não ajudam absolutamente nada. E nós temos que restabelecer essa confiança. E, portanto, eu sou favorável a qualquer indicação de corrupção, é instruir as autoridades, fazer a investigação e sancionar os prevaricadores. Queria só aqui que neste processo se salvaguardasse sempre o bom nome das pessoas até serem julgadas em tribunal. E, portanto, as questões das fugas ao segredo de justiça são muito nocivas, porque temos que preservar o bom nome das pessoas, até porque as pessoas às vezes são injustamente acusadas. Olha, o Dr. Miguel Macedo, por exemplo, que deu ao fim de não sei quantos, ou o Dr. Azeredo Lopes, foram ministros, foram acusados e no fim foram completamente ilibados. Só que quando são ilibados
já têm o julgamento na praça pública e as famílias destruídas e as vidas afetadas. Isso não pode acontecer. Penso que temos que preservar isso, mas sempre que há esses indícios, temos que dar todas as condições para as autoridades atuarem. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. Este podcast fica por aqui, fique connosco e siga-nos nos vários episódios. Obrigado.